acho que a gente não precisa falar disso aqui, né? Dá pra pular isso aqui, Yuri? Acho que, não sei se tu acha que é importante falar desse jogo. Não dá. Neste final de semana, o Tottenham foi visitar o Newcastle na 32ª rodada da Premier League. Era um confronto direto entre os dois clubes que visam uma vaga na próxima Champions League. Tinha-se a expectativa de um jogo um pouco complicado, porque o Tottenham tem o Harry Kane e o Newcastle é um clube muitíssimo bem treinado pelo nosso querido Eddie Howe, que está fazendo um baita de um trabalho. Conseguiu transformar vários desses jogadores do Newcastle em jogadores conceituados, respeitados e admirados, como o Bruno Guimarães, o Joelinton, o Murphy tá jogando muito bem, o Trippier, que é um cara que já jogou no Atlético de Madrid, destruiu na época que passou por lá. E o que a gente viu, ao invés desse confronto equilibrado, desse confronto direto que a gente esperava, que a gente tinha expectativa, foi na verdade um massacre em campo, foi uma pisa, que nem dizem aqui na minha terra. Nos primeiros 10 minutos de jogo, o Newcastle já estava ganhando de 3-0. Inclusive, é um negócio tão chocante que no terceiro gol, que é um gol de fora da área do Murphy, um golaço, o Murphy faz simplesmente uma cara de quem não está acreditando, como se estivesse sonhando, tipo assim, que é isso? O que é que está acontecendo? Tudo que a gente faz tá certo, meu Deus do céu. E aí, com 21 minutos de jogo, tava 5-0 pro Newcastle. Tava pior do que o 7-1, porque pra vocês terem uma noção, quando a Alemanha fez 5-0 no Brasil, já tava quase nos 30 minutos de jogo. Mas quando o Newcastle fez 5-0 no Tottenham, ainda estava nos 21 minutos de jogo. Então realmente é uma situação bizarra o que protagonizou o nosso querido Galo em cima da bola na partida de ontem. O Newcastle teve pena deles, aí pensou, não, cara, vamos dar uma segurada, vamos puxar um pouquinho o freio de mão aqui, vamos se acalmar, vamos se poupar, porque ainda tem rodadas aí pela frente pra gente ganhar, garantir essa promoção, essa classificação pra próxima Champions League. E aí eles tiraram um pouquinho o pé do freio, mas como no segundo tempo o Harry Kane voltou querendo chamar a atenção, meter gol, eles foram lá e meteram mais um também para Harry Kane deixar de ser besta e terminou o jogo 6-1. Eles evitaram fazer o sétimo gol porque eles têm dois brasileiros no elenco, Joelinton, Bruno Guimarães, para não ficar aquele clima meio estranho, mas de resto foi isso aí que aconteceu. Cara, foi um jogo muito complicado, porque foi um dos piores jogos que eu já vi uma equipe fazer. Foi realmente muito lembrando o 7-1. Logo quando tava 2-0, a galera já tava lembrando, né? E eu tuitei naquela oportunidade que é o momento que alguém tem que fazer alguma coisa. O técnico tem que mexer na hora, não importa. Alguém tem que se jogar no gramado, fingir uma lesão pra parar o jogo. O capitão tem que juntar a equipe da Spor, falar alguma coisa. Tem que ser feito, não pode. Quando o time está desmoronando na sua frente, ainda mais nos 6 primeiros minutos de jogo, você tem que fazer alguma coisa. Aí eu falei, cara, se não fizerem nada, esse jogo vai acabar 6-1. Quase acertei, foi 7-1. Talvez não tenha sido 7-1 porque realmente fizeram alguma coisa, né? O Sterling depois trocou, tirou o Sarr, meteu mais um zagueiro, e aí voltou pro sistema com 3 zagueiros. E aí isso aí deu uma resolvidinha mais ou menos. A partir dali a gente tomou só um gol. A partir dali o jogo foi 1-1, tá? Então que fique claro aí. O Tottenham empatou o segundo tempo, né? Exatamente. Se a gente desconsiderar os 5 primeiros gols, o jogo terminou 1-1. Ou seja, mais um título pro Totão. Não, brincadeiras à parte, esse jogo eu acho que ele deixou de forma muito clara como algumas decisões têm sido feitas de forma horrorosa no Tottenham. Mas acredito que o principal tenha sido essa questão do Stellini, porque o Stellini, como auxiliar técnico, quando o Conte tem que fazer aquela cirurgia e se ausenta, o Stellini vai bem, né? Só que ele ainda tinha o Conte por trás. E eu, por exemplo, fiquei um pouco iludido, achando que de repente o Stellini poderia ter um ambiente melhor. Os jogadores, talvez saindo o Conte e ficando o Stellini, ele poderia ter um relacionamento melhor com os jogadores. Mas obviamente que quem tá lá dentro é que sabe, né? Não sou eu aqui, eu tô dando o pitaco com o que a gente pode ver. Eu não tô dentro do vestiário, não sei como é que o Stellini conversa com os jogadores e tal. Então agora meio que fica claro que foi um erro crasso, né? Botar esse cara no comando lá, porque me parece que ele tava acima do seu patamar, né? Indo fazer uma coisa pra qual ele não estava gabaritado ainda. O curioso é que ele erra de uma maneira que todo torcedor do Tottenham quase queria que errasse, que é o seguinte: o Conte, cara, não importa se o time tava ganhando, perdendo, sendo humilhado, humilhando, tava chovendo com o sol, nevando, caindo chuva de meteoro, ele nunca trocava o esquema, nunca, não importava o que acontecesse, tá precisando de um gol no final, tá precisando segurar o resultado, era a mesma coisa sempre, 5-2-3 dele padrão, né? Muitos perguntavam se seria uma boa pro Tottenham tentar jogar com 4 atrás. Foi o que o Sterling tentou. Só que ele tentou de uma maneira meio louca, porque a defesa do Tottenham é uma merda. Ele transformou o Perisic em lateral, jogador de meia esquerda, meia pela direita na carreira inteira. No Tottenham virou um ala pela esquerda, como já vinha jogando na Inter às vezes, e agora virou lateral esquerdo. E na lateral direita o Pedro Porro, que ainda não se encontrou no Tottenham e que no Sporting jogava como ala, ou seja, com menos funções defensivas. O que aconteceu foi um show de horrores, né? Pedro Porro horroroso na marcação, Perisic muito mal, o nosso querido
Eric Dyer deveria ter o contrato dele rescindido. E o Romero, supostamente melhor zagueiro do elenco, supostamente jogador de elite, campeão mundial com a Argentina, fez um jogo ridículo, tenebroso do Romero, muito mal. Lohri falhou também. Então, cara, a equipe teve muitos erros ali. Foi um jogo daqueles que... Isso foi substituído no intervalo. Diz a lenda que por lesão, mas não se sabe exatamente, né? Foi um jogo realmente humilhante, foi uma pataquada daquelas pra ficar na história. E no final das contas, acabou acelerando esse processo da saída do Stellini, que, assim, eu não tô lá dentro pra saber como é que é, mas pode ter sido que meio que era um Conte não Conte, sacou? Tipo assim, ficou auxiliar do Conte, beleza, não é o Conte, mas ainda ficou o estilo dele, o esquema dele, e isso aí pode não ter causado a mudança que era necessária depois da saída do Conte. O time foi, na verdade, o time, sendo sincero, piorou depois do Conte, piorou depois do Conte. Ontem foi a gota d'água, e agora, no meio do cast aqui, a gente teve a informação de que o Stellini, que era interino, ia ficar até o final da temporada, não aguentou acho que 5 jogos, né, foi demitido, e quem vai assumir o Tottenham agora é o Ryan Mason, ex-jogador do clube, que já tá como auxiliar técnico há bastante tempo, ele era auxiliar do Mourinho, né, os técnicos vão e vêm, ele continua ali na equipe, na comissão, e agora ele vai ficar até o final da temporada. Pelo menos o relacionamento dele com os jogadores parece que é muito bom, vamos ver o que vai acontecer, mas o Tottenham agora é só um milagre pra conseguir classificar pra próxima Champions, o que é um baita de um baque nas aspirações, nas ideias que o clube tinha quando começou a temporada, porque vale lembrar, o Tottenham fez uma boa campanha, uma boa reta final de Premier League na última temporada, conseguiu classificar pra Champions passando o Arsenal, e pra essa, inclusive, quando começou, minha ideia era que o time conseguiria melhorar. Eu apostei que o Tottenham ficaria em terceiro na Premier League, né, que eu achei que o Conte ia conseguir levar o time um degrau pra frente, e na verdade tudo degringolou na verdade já vinha degringolando há algum tempo, né, mas realmente ontem foi a gota d'água. Então, cara, eu não lembro quando é que tinha sido a última vez que eu fiz isso, mas quando deu 5-0 pro Newcastle, eu continuei assistindo o jogo, mas depois eu desliguei. Que tava 5-0 pro Newcastle, o Romero faz uma cagada na área, né, quase entrega o gol. Quando ele tenta tirar a bola, ele dá um carrinho criminoso na frente da área. Ou seja, todo errado. O Romero, que é supostamente nosso melhor jogador na defesa, né? E aí, depois daquele momento, eu falei, não, os caras estão tentando derrubar o técnico, não é possível. Os caras estão avacalhando, estão fazendo propósito. Que vergonha, mano. E aí eu desliguei. Então, eu não assisti o segundo tempo inteirinho do jogo do Tottenham contra o Newcastle. Raríssimas vezes que eu fiz isso na minha vida, tá? Até o 7-1, assisti todos os segundos do 7-1. Mas ontem contra o Tottenham eu fiquei indignado ontem contra o Newcastle e desliguei. Então, lamentável, mas enfim. Pelo menos não foi 7-0, né? Os torcedores do Manchester United zoando a gente, pelo menos não foi 7-0, tá? Pelo menos não foi 7-0. Mas qual foi o pior? Porque o 7-0 teve 6 gols no segundo tempo do Liverpool. Pelo menos o Tottenham só tomou 5, né, no primeiro tempo. No segundo tempo a gente tomou só 1, pô. E aí? Já tá melhorando, Já tá melhorando. Fiquei assim, a gente fez um gol, fiquei assim, igual o Murphy. Cara, agora falando sério, o Lloris, mano, assim, claro que não dá pra dizer, tomou 6 gols por causa do Lloris. Mas, cara, parecia que toda bola que ia no gol, o Lloris tava aceitando. Não, especialmente eu acho que, se eu não me engano, é o segundo gol do Isak, talvez, que é um chute com um ângulo bem fechado, um ângulo bem apertadinho, assim. Coisa que qualquer goleiro pegaria ali ou pelo menos espalmaria aquela bola e passa por debaixo do Lohri. Foi uma atuação. Eu lembro que quando o Foster começou a agarrar no Tottenham porque o Lohri lesionou, ele começou muito mal e depois ficou muito bem. Começou a agarrar muito bem o Foster. Inclusive, quando o Lohri estava voltando de lesão, tinha gente, inclusive eu, defendendo que, porra, volta pro banco até pegar ritmo. E ele voltou como titular e ontem fez uma atuação tenebrosa, realmente. Cara, assim, não é por nada não, mas eu acho que se o Manhã não tivesse se lesionado, tivesse titular da França na Copa, eles teriam tido mais chance de ser campeões do mundo, viu? Porque o Lloris, cara, já tem... Não é de hoje, né? Não é de hoje que a gente fala isso, que já tem um tempinho que ele tá bem abaixo de um nível de um goleiro top. Mas enfim, cara, deu de sofrimento aí, né? Sinceramente, eu quero esquecer esse jogo. É realmente lamentável. Acho que o bom é que meio que parece que chegamos no fundo do poço, né? Não sei. Pode ser que piore no próximo jogo contra o Manchester United, mas espero que não. Acho que o time vai conseguir dar uma reagida. Com o nosso querido Ryan Mason aí, de repente consegue perder só de 3-0. Só de 3-0 a próxima partida. Vai ser uma baita de uma reação. É no Trafford, né? Acho que sim, não tenho certeza. Agora, cara, a última vez que o Tottenham tinha tomado uma goleada dessa tinha sido pro Bayern, né? 7-2, com um Pochettino, inclusive. Caramba, bicho, foi pesado mesmo, foi pesado.